Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus agora? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai amado, por nos trazer aqui para ter esse momento de comunhão contigo, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, por te ter em nossas vidas, Pai amado. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pois tua palavra é viva. Tua palavra é eficaz, meu Deus. Tua palavra, Pai, é alimento para as nossas almas. Que possamos desfrutar da Tua palavra a cada dia mais, Senhor. Que possamos nos apegar e querer a cada dia mais, desejar a Tua palavra a cada dia mais, Pai amado. Para que possamos, Senhor, aprender o que Tu queres de nós, Pai. Aprender sobre os Teus mandamentos, Senhor. Aprender sobre as Tuas leis, meu Deus. E principalmente, Senhor, aprender, Senhor, a Te obedecer, Pai amado. Pois precisamos aprender a Te obedecer como Tu quer, Pai. Precisamos, Senhor, aprender a ser fiel a Ti, Senhor. Precisamos aprender a ser dedicados a Ti, Pai. A Te dar prioridade em nossas vidas, Senhor. Pois muitas vezes, Senhor, Te deixamos de lado e priorizamos outras coisas, Pai amado. Mas Te peço perdão por isso, Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas dívidas, Senhor. Nossas transgressões, nossas falhas, Pai amado, nos perdoe, Senhor. Senhor, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor abra nosso entendimento para deixar a Tua palavra entrar em nossa mente e em nossos corações, Senhor. E que Tua palavra possa fazer morada na gente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Spurgeon hoje está em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Vamos ver o que está escrito. Filipenses 4, 11. Filipenses 4, 11. Aqui. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Vou ler de novo. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Amém. Que Cristo em nossa vida nos satisfaça, que é o o bastante para nós, já é o suficiente, Cristo em nossas vidas. A mensagem diz: estas palavras nos demonstram que o contentamento não é uma propensão natural do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos são para o solo. Não precisamos semear cardos e silvas. Eles nascem naturalmente e em abundância, porque são nativos da terra.
Da mesma forma, não precisamos ensinar os homens a reclamar. Eles reclamam rápido o bastante, sem nenhum aprendizado. Porém, as coisas mais preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, precisamos arar e semear. Se quisermos flores, devemos ter um jardim e todo o cuidado com ele. Então, contentamento é uma das flores do céu. E se quisermos, ele deve ser cultivado. Não crescerá em nós naturalmente. Apenas a nova natureza pode produzi-lo. E mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e alertas para manter e cultivar a graça que Deus semeou em nós. Paulo diz: aprendi a viver contente. Isto equivale a dizer que houve um tempo em que ele não soube como. Custou a ele algumas dores para alcançar o mistério daquela grande verdade. Sem dúvida, algumas vezes ele achou que havia aprendido e então caiu. E quando finalmente conseguiu, pôde dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele, como um homem idoso e grisalho às portas do túmulo, um pobre prisioneiro acorrentado na masmorra de Nero, em Roma, podemos bem estar dispostos a suportar as debilidades de Paulo e compartilhar a fria masmorra com ele, se também, por qualquer meio, estivermos dispostos a alcançar seu equilíbrio, sua boa medida. Não pense que você pode aprender a viver contente com lições teóricas ou aprender sem disciplina. Não é um poder que possa ser exercitado naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida aos poucos. Sabemos isso por experiência. Irmão, cale aquele lamento natural que seja e continue a ser um aluno aplicado na faculdade do contentamento. Amém. A graça de Cristo nos basta, meus irmãos. Isso nos basta. Cristo é o suficiente para a nossa vida. Vamos continuar nossa leitura em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. O livro da lei é achado. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulam, fosse ao templo.
Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes tomam conta da entrada do templo tem recebido. Vou ler de novo. O grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois, Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estavam no templo e o entregaram aos encarregados dos consertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Azias, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito.
A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. É isso, gente. Capítulo 22 de 2 Reis. Que Deus os abençoe.